Abra vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diz assim, para nós ganharmos tempo. O título diz aqui na minha Bíblia, diz assim, a descida do Espírito Santo. O título. Cumpriu-se o dia de Pentecoste. Estava todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande ou uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos, e medos, e lamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócio, e Ponto, e Ásia, e Fringe, e Panfilha, Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeu como proselitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, bêbados, embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Amém. Só até aqui. Vamos no 37. Ouvindo isto, conspiraram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado
em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, vírgula, e recebereis o dom do Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse texto aqui de Atos, capítulo 2, escrito por Lucas, o médico amado, ele vai descrever um acontecimento, um fenômeno sobrenatural, que é a descida do Espírito Santo sobre aqueles 120 irmãos, 120 cristãos que viram os feitos de Jesus, os sinais, prodígios, maravilha, ouviram os seus sermões, né, os sermões da montanha e muitos outros, as suas parábolas, né? Ou seja, viu a eficácia do ministério de Jesus, porque o ministério de Jesus foi eficaz porque ele orava. Jesus vivia uma vida de oração. Jesus, sendo como um homem perfeito, ele consultava o Pai, ele dependia do Pai, ele dependia do Espírito Santo. Ou seja, até Jesus, ele reconhecia que nesta vida nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Precisamos de Deus. Precisamos do Pai, precisamos do Espírito Santo de Deus. E Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos, né? Aproximadamente foi até os 33 e alguns meses. E nesse período ele deu exemplo de tudo isso. E antes de ele ascender aos céus, né? Porque a Bíblia vai dizer que ele exerceu seu ministério, depois ele foi julgado, né? Condenado injustamente por blasfêmia contra Deus e por se opor a César, né? Se declarando rei, ou seja, acima de César, superior a César, ou igual a César. E isso era uma afronta ali para Roma, né? Os imperadores não aceitavam ninguém se titular rei a não ser eles, né? E ali ele foi condenado injustamente, né? Porque em hipótese alguma ele blasfemou contra Deus, em hipótese alguma ele mentiu declarando ser filho de Deus, ser rei, porque ele sempre foi rei, sempre foi Senhor, né? E a Bíblia vai dizer que ele foi para a cruz. Isaías 53 vai dizer que ele foi para a cruz, né? Apaixonado. Aquilo ali era a paixão dele. Aquilo ali era o imenso amor dele, né? O imenso amor. E ele cumpriu com êxito, ele cumpriu eficaz a obra redentora de Deus Pai. E a Bíblia vai dizer que ele, após ter cumprido isso, a obra redentora de Deus Pai, após ele ter sido julgado, condenado, crucificado, morto, e ao terceiro dia ter ressuscitado, né, com todo o poder, com toda a glória, como ele mesmo declarou, o apóstolo Paulo declarou, né, em Efésios, que todo o poder foi dado a ele, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo o poder foi dado a ele. E nós sabemos que
Após isso, ele ainda ficou 40 ou 42 dias, né, com seu corpo glorificado, ainda ensinando, ainda ministrando. E a Bíblia vai dizer que antes da sua ascensão ao céu, ele deixou uma ordem. Está registrado, não precisa ler não, em Lucas capítulo 24, verso 49. Ele disse: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Vou ler de novo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Que aqui ele está falando do Espírito Santo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E os seus discípulos, juntamente com as mulheres que o servia, né? Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, né? A Susana, enfim, se não me engano, Cleópatas também, né? E alguns irmãos ali, totalizando 120 irmãos. 120 irmãos. Eles levaram muito a sério essa ordenância que Lucas vai registrar. Capítulo 24, versículo 49. Que é ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles levam isso muito a sério. Eles creem, né? Eles creem. E a Bíblia vai dizer que todo dia eles obedeciam essa ordenância de Jesus. Essa ordem direta de Jesus. Todo santo dia. Eles iam ali no cenáculo, orando, crendo, obedecendo, incansavelmente, constantemente, deliberadamente, sobre essa questão que era receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, porque eles já tinham o Espírito Santo, eles já eram salvos. Recebeu o dom do Espírito Santo, que é poder de Deus na vida deles. Um poder sobrenatural. Nós vamos depois abordar em Atos capítulo 2. O que esse poder faz na vida do ser humano. O que esse poder faz, aleluia, na vida dos perdidos. Na vida das nossas famílias. O que esse poder faz? Esse poder, ele não é um poder humano. Ele não é um poder que vem ou que surge da terra. É um poder celestial. É um poder que vem dos céus. É um poder que vem de Deus. É um poder sobrenatural. É um poder ilimitado. Não tem força nenhuma que pode prevalecer contra esse poder. Não tem a maior sabedoria terrena não pode prevalecer contra essa sabedoria que é o próprio e que vem do Espírito Santo de Deus. Esse poder é ilimitado. Esse poder rompe todas as barreiras. Ele quebra todas as cadeias. Esse poder, como está lá em Mateus, ele manieta o valente e rouba os seus bens. Ou seja, esse poder, ele prevalece contra as potestades, principado, as hostes da maldade, que vamos estar lá em Efésios capítulo 6. Esse poder prevalece contra o mal, contra as forças das trevas.
contra as forças das trevas. E a Bíblia vai dizer que esse poder foi prometido à igreja. Esse poder foi otorgado à igreja. Esse poder não foi prometido e otorgado aos doutores, aos famosos, aos intelectos, aos ricos, aos poderosos, em termos de poder aquisitivo, eu quero dizer, em status diante da sociedade. Não. Esse poder foi otorgado, foi prometido. Aleluia. Aquele que, aleluia, se acha menor no reino de Deus, aí ele será maior, como Jesus relatou. Aleluia. Esse poder, ele entende que o poder não é dele. O poder foi somente otorgado a ele. Foi-lhe confiado a ele. Igual Pedro, em Atos capítulo 3, falou para aquele povo. Em Atos capítulo 1, melhor dizendo, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 14. Verso 14, ali Pedro explica. Pedro explica que esse poder, aleluia, é aquilo que Joel prometeu. Muitos anos atrás, que o próprio Deus, e nos últimos, verso 17, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E não é só profetizar. Esse poder não faz só nós profetizar, nós pregar com autoridade, né? Não faz nós ter sonhos, visões, não. Mais para frente nós vemos os apóstolos com esse poder, com essa autoridade que vem de Deus, porque esse poder é o próprio Espírito de Deus, conforme Pedro relatou aqui, em Atos capítulo 17. Capítulo 2, versículo 17. Por que ele é poderoso? Porque é o próprio Espírito de Deus. E nós aprendemos aqui que Deus, né, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é imutável, né? Deus é Espírito, né? Deus é fiel, né? Deus é soberano, aleluia, Deus é perfeito, né? Deus é autoexistente, né? Aleluia. Ele é o Rei da glória, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, aleluia. Tudo isso e muito mais. Ele é eterno, conforme está lá, aleluia, Salmo 90. Ele é o Criador de todas as coisas, aleluia. Aonde nós vemos no Salmo 148, aleluia, toda a sua criação reconhece o Deus Criador deles. Reconhece, né, um Deus todo-poderoso que os criou. E o reconhecimento de toda a natureza é que o adora Ele constantemente. No nosso tempo, dia e noite, a natureza adora a Ele. Os pássaros, aleluia, adoram a Ele, né? Glória a Deus. As baleias, as estrelas cantam, diz o livro de Salmo, adorando a esse Deus todo-poderoso, Deus Criador de todas as coisas, de todas as coisas. Aleluia. Então, a igreja de Jesus, ela levou muito a sério aquela promessa registrada em Lucas 24, 49. Levou muito a sério. Eles ficaram em Jerusalém. Eles
escolheram um local ali, chamado cenáculo, segundo os teólogos, e ia ali buscar esse poder. Buscar com fé. Buscar, aleluia, com propósito. Buscar com certeza. Né? E a Bíblia vai dizer que, segundo os historiadores, foram 10 dias. No primeiro dia, foram e oraram e nada aconteceu. Não veio o poder. Eles desistiram? Não. No segundo dia, da mesma maneira. No terceiro dia, mesma maneira. Buscando com fé e nada aconteceu. No quarto dia, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, eles estavam lá, perseverantes. Aleluia, porque a fé, ela confia. A fé em Cristo Jesus, ela não desiste. Ela não desiste. Pode vir qualquer tipo de circunstância na vida dela. Pode vir as tempestades, os vendavais, as tribulações, por causa do nome de Jesus, né? Não por causa do pecado, por causa do nome de Jesus ali. Pode vir, né? As injúrias, como está lá em Mateus, as mentiras, as defamações, as calúnias, né? Ou até mesmo, como aconteceu muito da vida deles lá, açoitos, prisões, espada, morte dos nossos familiares, doenças, né? Por causa do nome de Jesus, né? A fé não desiste. A fé não desiste, né? E a Bíblia vai dizer que eu quero acreditar que se fosse para ficar mais 10 dias orando, aqueles 120 irmãos ia ficar. Mais 30 dias, mais 40 dias, mais um mês, 2 meses, 3 meses, um ano orando, pedindo para que Deus, aleluia, enviasse a promessa, enviasse, aleluia, o dom do Espírito, que é poder de Deus, que é autoridade de Deus. Eu quero acreditar que aqueles 120 ia fazer isso. Eu quero abrir um parênteses aqui, dar uma aplicada agora. E como que está a igreja de hoje? Como que está a igreja pós-moderna? Eu estava pensando aqui, né? Como que nós estamos tendo uma grande, nem pouca, uma grande facilidade de desistir dos propósitos de Deus nas nossas vidas, de desistir das promessas de Deus nas nossas vidas. Deus não prometeu elas. Pare para pensar, né? Nós estamos aqui, vamos colocar assim, né? Um pouco de humildade, podemos perceber, nós aqui, igreja, desta congregação, nós estamos um pouquinho melhor do que muitas congregações pelo Brasil, ou vou colocar nessa cidade aqui, que nós podemos contemplar com nossos próprios olhos, aonde que eles nem sequer iniciam um propósito, não é isso? Onde que eles nem sequer iniciam, onde que nem sequer, aleluia, eles têm buscado, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, buscai as coisas que são de cima e não as coisas da terra. E nós vemos aí, né, muitos cristãos mesmo salvos, regenerados, que já provaram desse poder, já provaram do amor de Deus e já provaram desse poder. Mas agora está igual Judá, ou Israel como queira, em Ezequiel 37, os vales dos ossos secos. Precisando urgentemente, estão mortos espiritualmente,
estão cristãos carnais, como a igreja de Corinto se comportaram. E eles estão precisando urgentemente, meus amados irmãos, como aconteceu lá em Ezequiel 37. Eu ia pregar sobre Ezequiel 37, deixa para a próxima. De um grande avivamento. Avivamento. O que é isso, avivamento? É trazer de volta o primeiro amor. Conforme Deus pediu à igreja ali, as 7 igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso. Avivamento. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Todo cristão, quando o evangelho alcança, que o evangelho, como está lá em Romanos capítulo 1, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Todo ser humano, todo cristão, quando esse evangelho alcança ele recebe o quê? Salvação, ele recebe o evangelho de poder. Ele recebe o evangelho de poder. Glória a Deus. Ele recebe, aleluia, amor ágape. Ele recebe o primeiro amor. Ele recebe. Então ele tem sede de Deus. Ele tem sede de Deus. Ele quer Deus. Ele busca Deus. Ele sente falta de Deus. Ele quer estar perto de Deus. As coisas deste mundo faz mal a ele. Faz mal a ele. E hoje em dia parece que as coisas têm mudado, se inverteram. O mundo já não faz mais mal ao cristão. E as coisas espirituais fazem mal a ele. Pare para pensar. Quando Deus pede algo espiritual para nós fazermos, há uma dificuldade tremenda. Há muitas igrejas que nem sequer dão ouvido a essa voz. E quando nós chega a dar ouvido e se inicia, há uma grande dificuldade, sim ou não? Que é o que está acontecendo aqui nesta congregação. Nós até estamos ouvindo, nós até iniciamos, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Daqui a pouco, de repente, pare para pensar se isso não está acontecendo nas nossas vidas. De repente nós murchamos igual uma flor. Parece que as nossas forças, de repente, que nós iniciamos até ali, né? Animadinho, mas daqui a pouco parece que a nossa, com uma força ali, daqui a pouco parece que as forças somem, desaparecem. Desaparece. Não chega nem 10 dias, né? Se eu perguntar se isso já aconteceu com vocês, ou está acontecendo, né? Aqueles que tiverem humildade vai saber que é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Nos alegramos, irmão, se alegramos um monte, né? Irmão Dito, né? Irmão Tati, os demais, eu também me alegrei. Aí hoje já aquela alegria parece que já diminuiu. Amanhã parece que vai diminuindo mais ainda, vai diminuindo, vai mais diminuindo. A Bíblia dá a resposta para isso. A Bíblia dá a resposta para isso. A resposta está em Atos, capítulo 2. E muitas recomendações do apóstolo Paulo. Orai sem cessar, como está lá em Tessalonicenses. Se eu não me engano, em Efésios, né? Não embriagueis com vinho em que há contendo, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Né? A Bíblia, ela mostra, ela nos dá o ingrediente. Ela mostra a nós o caminho. Né?
Colossenses que eu citei, 3, é buscar as coisas que são de cima, não as coisas da terra. Irmãos, o cristão funciona assim. Ou ele agrada a Deus com o sentimento da sua vida, ou ele não agrada. Ele não agrada. Não existe para o cristão oscilar e ele ficar bem com Deus, oscilar a sua fé e ficar bem com Deus. Não existe, biblicamente não existe. Ou ele tem uma fé consistente, uma grande fé, que essa fé consistente, essa grande fé, ou ele sempre, aleluia, busca em se encher do Espírito Santo de Deus e estar cheio do Espírito Santo de Deus. Ou senão ele se desfalece. Ou senão ele vai ter essa dificuldade sempre. Ele vai ter essa dificuldade sempre. Paulo, apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, nós sabemos que Paulo tinha sido preso algumas vezes, por causa do nome de Cristo. E dentre as suas prisões, ele nunca tinha declarado o que ele declarou na sua última prisão. Na sua última prisão. Interessante isso aqui. Ele nunca, olha como ele foi preso, aquele homem. E ele só declarou isso na sua última prisão. É o que nós devemos fazer. Enquanto Jesus não vier, vocês vão saber o que foi, eu estou aqui aplicando. Enquanto Jesus não vier, nós não podemos falar que eu vou parar de combater o bom combate. Quem lembra daquela fala dele? 2 Timóteo capítulo 4. Ele fala, combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Aí ele explica por quê que ele acabou a carreira. Ele explica ali que ele acabou a carreira. Que já não era mais necessário ele manter, acabei a carreira. Porque Paulo ele foi bem sucedido, no seu ministério, na carreira ministerial, porque ele manteve-se cheio do Espírito Santo de Deus. Deus me deu isso hoje. Então, enquanto Jesus não vier, enquanto nós não tiver nessa situação, como o apóstolo Paulo está, que ele sabia, Deus revelou isso a ele. Falou, daqui você não vai ser mais. Daqui é para a glória. Você vai vir comigo. Pensa que ele ficou triste? Mas nem um pouco. Porque ser cheio do Espírito de Deus não tem medo da morte. Um cristão cheio do Espírito Santo de Deus não tem medo da morte. Quanto mais de um coronavírus. Olha o estrago que o coronavírus revelou em muitos cristãos. Olha o que ele fez. Olha o que Deus trazendo essa praga, entendeu? Para que os cristãos fizessem lá, igual está 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, era para se converter mais ainda. Não é assim que está escrito lá? No verso 13, é eu que envio a praga, é eu que envio os gafanhotos mesmo, sou eu, porque é eu que controlo tudo, eu sou soberano, nada foge do meu controle. Eu estou a par de tudo para nós entendermos. E eu mando isso, aí ele explica por quê. Eu permito o mal, eu trago as pragas. Aquilo ali é um sinal, não é do ódio que eu tenho por vocês, como os seres humanos é assim. Não é aquele mal, pagar o mal com o mal, como uma pessoa sem Cristo faz.
Não é isso que Deus estava falando ali. Deus falou, é o contrário. É a minha misericórdia. É a minha misericórdia. Para que vocês não sentem o meu furor da minha ira, da minha justiça total sobre vocês. Então, eu estou aí, ó, mando só a praga por enquanto. Estou mandando só a praga, é uma praguinha. E eu sou tão misericordioso que eu estou querendo dizer isso aí para vocês se voltarem a mim. Olha a minha misericórdia. Eu poderia fulminar vocês, é um direito meu. Poderia fulminar vocês de imediato, porque vocês pecou, eu não aceito pecado. Poderia fulminar, mas a minha misericórdia é tão grande, eu amo tanto vocês, não aceito o pecado de vocês, mas eu sou tardio em iraça. O que eu vou fazer? Estou mandando essa praga aí, nas suas lavouras. Aí ele vai lá, mas se vocês se humilhar, orar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, se encher do meu Espírito Santo de Deus e manter cheio do Espírito Santo de Deus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então nós só temos que parar de buscar e manter-se cheio do Espírito de Deus, parar de combater o bom combate. Lembra que eu falei lá no começo, na introdução, que a única maneira de prevalecer contra o mal, contra as potestades e principados, é ser cheio do Espírito de Deus. Não tem outra maneira. Não tem outra. Deixa eu falar para vocês. Não tem outra. Não tem outra. O diabo, ele adora crente carnal. Como ele gosta. Como ele gosta crente carnal vazio. Crente morto espiritual. Como ele gosta. Ele faz de gato e sapato na nossa linguagem aqui. É esse tipo de crente. Sim ou não? Sim ou não? Ele simplesmente não consegue dar fruto. Não consegue dar fruto. Ele simplesmente não consegue agradar a Deus. Um crente, se não estiver cheio do Espírito de Deus, simplesmente ele não consegue agradar a Deus. Ele não consegue combater o bom combate. Não consegue. Não consegue. Não adianta. Não adianta. Ele não deixa de ser filho de Deus. Eu estou falando isso aqui. Eu estou falando que as potestades, os principados, eles sempre vão prevalecer. Sempre vão te vencer. Só não vai arrancar a sua salvação, porque salvação não se perde. Salvação não vem dele. Só isso. As outras coisas ele faz. Contenda nos lares, bagunça entre os filhos, e por aí vai. Por aí vai. E por aí vai. Quantos lares destruídos, casamento, intimidade, sabe, fora da Bíblia. E por aí vai. Estou citando alguns exemplos, é muita coisa. E sabe por que isso tudo vem? Por causa disso. Nós não conseguimos expulsar os demônios na nossa casa, no nosso lar. Aleluia. Nós não conseguimos, que nós vamos aprender aqui, trazer uma alma para a igreja. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Porque para trazer uma alma para a igreja é roubar os bens do valente. Sim ou não? Está escrito? Não está? E tem que amarrar ele. Para roubar os bens do valente, tem que entrar lá no território dele, sim ou não? Tem que entrar no território dele, sim ou não? Sim. Você não tem que compartilhar com as coisas dele. Mas um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele foi chamado. Ele faz parte do reino de Deus. Ele tem esse poder. Ele tem o Espírito de Deus.
Ele tem a força de Deus. Ele tem a glória de Deus na sua vida. Então ele foi chamado para isso. Aí ele vai, ele fala igual Pedro. Ele vai, faz, olha aí, olha que interessante. Ele vai, entra lá no território de Satanás, amarra ele, rouba os bens dele, entendeu? E depois ele vai atribuir tudo isso a Deus. Não foi isso que ele fez? Ao paralítico ali no Templo Formosa, Atos capítulo 3. Eles iam à hora nona, a hora da oração, esqueci se é meio-dia ou é 3 horas da tarde. É um desses dois horários. 3 horas da tarde, parece. Eles vão lá orar, porque o crente cheio do Espírito de Deus, ele ama a oração, ele ama orar. Você quer saber se você está cheio do Espírito de Deus ou não? É na oração que você descobre isso aí. Tem outras áreas, mas na oração ali é batata. É batata. Tem crente que não consegue orar 10, 15, meia hora. Não consegue. Não consegue. 5 minutos diminuir. 5 minutos. Estou falando oração. Aí vamos para a Bíblia. O que é oração? Não vamos chegar lá e... Eu estou falando oração bíblica. Que você já aprendeu. Sim ou não? Oração bíblica. Não consegue orar 5 minutos uma oração bíblica. Não consegue. É uma mensagem para nós refletirmos, meus amados irmãos. Deixar ela nos confrontar. Deixar ela nos confrontar. Põe a boca no pó, Lamentações 3:22. Põe a boca no pó. Talvez haja esperança. Há situações na nossa vida que talvez haja esperança. Põe a boca no pó. Ou seja, não trave o coração aí não. Põe lá. Põe. Vai pondo. Enquanto não vier a esperança, não para. É isso que quer dizer. Enquanto não vier a esperança, você não para. Enquanto não vir Deus na tua vida, enquanto você não sentir Deus, põe a boca no pó. Talvez a esperança, é isso aí. Aí ele fala para não desistir. Não desistir até que a esperança venha. Até que nós vê Deus nas nossas vidas. Até que nós vê maravilha de Deus nas nossas vidas. Há relatos bíblicos do avivamento, né? E o avivamento não é ficar tagarelando, nem muito sabedoria, nem isso não. Avivamento sempre aconteceu nas histórias, coisa simples. Deus usa as coisas simples, é na simplicidade. É a irmãzinha lá, irmãozinho lá orando, lá escondidinho, lá no oculto, lá ela e Deus, clamando pelo avivamento. Clamando, ele lá, ela lá, ó. O líder lá soltando a boca do trombone. Não queria ser o quê? Ele está lá gemendo, orando. Senhor, igual Abacuque fez, aviva a tua obra no meio dos anos. Senhor, tende misericórdia, Senhor. Está feia a coisa, Senhor, mas nós cremos em Ti. Porque se nós olharmos para essa sociedade, nós temos que olhar para Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E aqueles 120 irmãos não desistiram.
revestiram, levaram muito a sério. Levaram muito a sério. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Se eu perguntar aqui, quem quer poder? Quem quer se encher do sangue de Deus? Aí, nessa hora lá, principalmente nessas igrejas aí, meu pai, em festividade, perguntar isso, rapaz, todo mundo, levanta a mão. E Jesus está falando conosco nesta noite. Ficai em Jerusalém. Está dando uma ordem direta, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Glória a Deus. Estamos precisando de poder, Massara. É poder. Poder de Deus. Estamos precisando. Sede de Deus. Fome de Deus. Sede e fome de justiça, como ele falou. Quanto mais o mal se levanta, mais isso nos fortalece. É o contrário, hoje em dia é o contrário. Só basta, não precisa nem mais Satanás falar nada, só olhar para o crente carnal, o crente fraquinho lá. Só olhar para ele assim. Só olhar. Ele já acha, quer ver? Ele já está achando que o outro quer brigar com ele. Pronto. Ele está tão na carne o cristão lá, tá entendendo? Que Satanás chega lá e só olha assim para ele assim. Aí ele já está na mente lá, ó. Já está na mente. Olha a situação que nós chegamos. Não consegue ter empatia para as almas. Cristão cheio de Deus, irmãos. Ele confia em Deus. Por exemplo, todo dia, toda hora eu estou pensando no David. Não é porque eu não estou confiando no meu Deus. É empatia, é o amor. A dor que eu sinto da mãe, do pai e do filho. Será que nós temos sentido essa dor dessa família? Seja sincero, não responda. Você sentiu a dor deles? Estou falando sentir a dor da mãe, do menino, aqueles demônios malditos, aquelas legiões malditas atormentando ele. Se nós se enchermos do sangue de Deus, quando aqueles Satanás malditos, demônios malditos se manifestar lá na vida deles, nós só fazemos a seguinte oração: legiões malditas, em nome de Jesus, eu creio no nome de Jesus, que tem poder para fazer você sair deste corpo agora, em nome de Jesus. E se você não sair, não é porque eu não creio, é porque não chegou a hora. Mas quando chegar a hora, tu vai ter que sair, porque meu Deus é grande. É isso, acabou. E acabou, só isso. Só isso. Precisa ficar lá? Vai ficar? Não precisa? Vocês acham que precisa? Não precisa. Não precisa. Nós estamos pregando aqui. Nós estamos aqui no culto diante de Deus. Deus está falando conosco. Deus pode ir agora visitar o David, mandar o Espírito Santo agora. Salvar aquele jovem agora. Porque para sair desse demônio tem que entrar o Espírito Santo de Deus. É perda de tempo expulsar os demônios e se ele não for salvo. É perda de tempo. A Bíblia vai dizer que é pior. Perda de tempo. Mas só basta Deus na Trindade falar: vai lá, Espírito Santo. Chegou a salvação na vida deles. Entra agora lá, no templo agora. Agora aquele templo é seu. Não é mais de Satanás. Não é mais daquela legião, é seu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh Deus. O Espírito Santo ele vem como? Ele vem fraco? Seja Deus. Ele vem fraco? Ele é fraco.
Não. Ele é Espírito Santo de Deus. Deus. Foi isso que Pedro falou? Foi. Acabou. Acabou. Tenta imaginar. Olha lá o Espírito Santo chegando lá. Chegando na vida dele. Chegando. Meu Deus do céu. Pode ter lá 1 milhão de demônios, 300 trilhões, sei lá quantos demônios. O que é a fé? É isso. Só dá aquele grito de derrota dele. E vai embora. Sai mesmo e tem que sair. Vocês creem nisso? Amém. De novo, vocês creem nisso? Amém. Em nome de Jesus. A mãe do Deus está vendo, ela está vendo? Creia nisso mesmo. A Bíblia vai dizer que no 10º dia, a história, né? No 10º dia, vai dizer que cumpriu-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha como é que o Espírito Santo ele se manifestou. Ele se manifestou trazendo o quê? Um barulho, um som, sim ou não? Trazendo um barulho. Ele não trouxe aqui aquilo lá, aquele ditado lá. Parece uma lata velha, só faz barulho, né? Não é isso? Aqui o tipo valentão, né? Não é isso? Você só faz barulho, parece um cachorro vira-lata, não é isso? O ditado aí. Esse barulho aqui simplesmente é o barulho do Espírito Santo, barulho de poder. Poder. Aleluia. Poder. É a manifestação dele. É ele demonstrando, aleluia, visivelmente, porque ele é Espírito, mas ele quis demonstrar, quis se revelar visivelmente. Porque, som pôde-se ouvir. E depois pôde-se ver. As pessoas viram uns aos outros falar o quê? Falar línguas, idiomas. Veio de repente. E de repente veio da onde? Do céu. Aleluia. Glória. Do céu. Do trono de glória de Deus. Onde estão os serafins? Que significa ardente chama. A glória de Deus, ela representa a Shekinah dele. Shekinah, fogo. Aleluia, glória a Deus. Que consome, que destrói, que abate todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Símbolo de força. Fogo tem força ou não tem? Claro que tem. De queimar. Força de purificar, né, o ouro, sim ou não? Então assim é o Espírito Santo. Símbolo de força. Símbolo de poder. Símbolo de autoridade. E veio, de repente, veio do céu um som. Como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Como que de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme, não é conforme eles pensavam, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus.
E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confuso, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Um cenário perfeito. Deus, a visão de Deus, a mente de Deus, conforme está lá em Isaías, né? Os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os vossos caminhos não são os vossos caminhos. A visão de Deus, o pensamento de Deus, o caminho de Deus não é igual ao nosso. Ele usou esse ambiente, né, que havia ali muitas pessoas, muitos judeus, tal, que, né, estavam ali de passagem, né, moravam em outra cidade, eram judeus, mas moravam em outros estados, outras cidades, né? Jesus usou aquele ambiente ali, eles estavam ali, né, como é que fala, visitando Jerusalém, como é de costume deles, ano em ano, né, participando ali das festas judaicas, né? E Jesus, que sabe todas as coisas, ele usou esse cenário, aleluia, para que essas pessoas fossem ensinadas, impactadas, aleluia, pela ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, ser cheio do Espírito Santo de Deus não é para você ser cheio do Espírito Santo de Deus para ficar com você. É para você ser testemunha, conforme está lá em Atos capítulo 1. E se me testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, né? Mas o Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo de Deus, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E foi exatamente o que isso aconteceu. Aquelas pessoas ali, que estavam ali, né, de passagem, viram, aprenderam, aleluia, e depois creram, depois da pregação do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus falando com aquele povo que estavam ali, aleluia, em Jerusalém, por conta das festas judaicas. Estavam ali de passagem e depois, segundo a história, eles voltaram para as suas cidades, voltaram para as suas origens. Aleluia. Há, segundo os teólogos, que muitas igrejas surgiram, né, nos estados, nos países que eles estavam habitando, por conta disso aqui. Por conta disso aqui. Aleluia. O poder de Deus na vida dos apóstolos. Aleluia. Ele transcende, irmãos. O poder de Deus, ele vai além. Ele vai além. Ele não só quer impactar as nossas vidas. Ele não só quer impactar as nossas famílias. Aleluia. Ele quer ir até os confins da terra. Há várias histórias da igreja. Várias missões que aconteceu. Não só ali na igreja primitiva e perseguida, mas depois a igreja reformada ali, né? Aconteceu isso. Um avivamento. As pessoas foram cheias, né? E foi se espalhando o mundo inteiro. Aleluia. Glória a Deus. Aquele missionário que amou a China, como é que chama ele? Taylor.
amou a China, né? Porque estava cheio do Espírito Santo. Ele não era chinês, mas amou a China. Evangelizou a China. Ganhou muitos chineses. Se eu não me engano, Dom John Stott fez a seguinte declaração: dá-me a Escócia, senão eu morrerei. Né? Daniel Berg, Gunavingre, segundo a história, né? Aleluia. Ali na rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, né? Recebeu ali no armazém ali, o Espírito Santo, né? Se manifestou ali, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus, pelo o pastor ali, William, né? William, sobre o nome dele, que orava incansavelmente, constantemente, para que Deus enchesse, derramasse o teu Santo Espírito aquelas vidas ali. E assim Deus fez. E foi se espalhando ali. Nos Estados Unidos foi lá para a Suécia. E Daniel Berg, o Davi, era sueco. E da Suécia veio aqui para o Brasil, aonde surgiu as Assembleias de Deus, que naquela época, né, a Assembleia de Deus era uma bênção. Hoje em dia está complicado. Priorizava esse batismo, né, o evangelismo, né, e os dons espirituais e a santidade. A Assembleia de Deus priorizava isso. Hoje em dia nós vemos isso aí na Assembleia de Deus. Aqui no Brasil nós não vemos mais, infelizmente. Por quê? Porque não estão cheios do Espírito Santo de Deus. Aquilo que Daniel Berg, Gunavingre, recebeu ali na rua Azusa, que foram cheios do Espírito de Deus, irmãos, eles trouxeram para cá, para o Brasil. A chama que estava nos vossos corações trouxe para cá. E aquilo ali foi contagiando. Vamos pedir para que nós sejamos cheios do Senhor de Deus e venha contagiar os nossos familiares e a esta cidade. Oh, glória! Isso não é impossível não de acontecer, não. Pelo século XXI, no período da igreja pós-moderna. Deus está nos exortando nesta noite. Deus está nos convocando nesta noite. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eu vou enviar minha promessa. Eles já eram salvos, irmãos. Os discípulos ali, as irmãs, né, as mulheres que serviram a Jesus. Então, não basta só ser salvo, não basta só ter a salvação. Tem que ser cheio do Espírito de Deus. Tem que ser cheio do Espírito de Deus. Tem que ter poder. Poder. Esse poder, aleluia, que faz com que as pessoas se rendem aos pés de Cristo. Paulo pregou ali, se não me engano, em Atenas, uma cidade bruxa, uma cidade feiticeira, uma cidade espírita. Está lá registrado em Atos, esqueci o capítulo. A Bíblia vai dizer que Paulo, pregando com ousadia, com autoridade, cheio do Espírito de Deus, aquelas pessoas foram impactadas por aquilo que Paulo tinha poder, pelo aquilo que Paulo falou, o Espírito Santo, Jesus, o Salvador. E aquelas pessoas foram impactadas ao ponto de eles jogar os seus livros bruxos lá, que era uma das formas também de sobrevivência deles, jogarem fora e queimar em praça pública. Aleluia, parece que é pouca coisa, não é não? Não é? Para vocês entenderem, a mesma coisa de um vizinho aí que
se declara ateu, chegar aqui, prostrar diante de Deus e dizendo: eu quero esse Deus, eu quero servir Ele, eu creio nele. Isso é coisa maravilhosa, isso é coisa linda. A prefeita da cidade, nós sabemos que ela é católica, né? Na igreja católica era católica, aí quando vai na igreja dos crentes ela é crente. Então ela não é cristã, não é salva, não é liberta. O cristão não se vende, o verdadeiro cristão, né? Chegar aqui, a prefeita da cidade, se render aos pés de Deus, porque, aleluia, através deste lugar, através das nossas vidas, aleluia, a notícia percorre, e ela vem assistir um culto, né? E vê que aqui não há engano, e vê que aqui se prega a verdade, e vê que aqui, como nós sabemos a Ele, nós não se vendemos, como muitos falsos pastores aí se vendem, comem na mão dela. É a triste realidade, mas essa é a verdade. Nós sabemos, vimos com nossos próprios olhos, não estamos julgando aqui. Aí ela vê isso, vê que nós amamos ela, não por causa do dinheiro, não por causa do status dela, porque nós temos um amor cristão, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos o primeiro amor nas nossas vidas. Isso é glorioso. Então, nesta noite, vamos fazer igual Pedro, no verso, Atos capítulo 2, verso 37. Vamos fazer igual Pedro. Pedro aqui estava cheio do Espírito Santo. Tinha acabado de ser batizado, cheio do Espírito de Deus, como queira. Os pentecostais batizados, os tradicionais cheios somente, né? Importa o que vem depois. Importa o que vem depois. Olha o 37, importa esse aqui, ó. E ouvindo isto, conspiraram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis, não só isso, tá vendo? Não só a salvação, e recebereis o dom do Espírito Santo. Palavra do apóstolo Pedro. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, ó, e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Oh, glória! E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salva-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se 3.000 almas. Aleluia, glória a Deus. Você pensa que o Espírito Santo é brincadeira? Você pensa que o Espírito Santo é fraco? Olha aqui com um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Olha aqui com um cristão quando fala daquilo que ele tem, daquilo que ele crê, daquilo que está na sua vida, que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque ser cheio do Espírito de Deus é ser cheio também dos frutos do Espírito de Deus. Longanimidade, temperança, amor, fé, paz, mansidão, discernimento. Olha o que faz, irmãos. Num sermão simples, porém poderoso. Porque o poder vem do alto. O poder vem dos céus. O poder pertence a Deus. O poder é de Deus. E a Bíblia vai dizer que esse poder fez com que 3.000 almas rendessem aos pés de Jesus.
Não aos pés dos apóstolos, aos pés de Jesus. Porque Pedro, ele pregou Jesus. Pedro, ele pregou o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Pedro pregou o Cristo ressurreto. Mensagem simples, não ficou inventando como muitos supostamente teólogos, teologia e bacharelado, PhD e por aí vai. Isso não é nada, o conhecimento é bom, mas isso não é nada se não tiver o Espírito Santo, se não for cheio do Espírito Santo de Deus. Para nada resolve. São palavras vazias. São palavras vazias. Igual os religiosos. Conhecia a Bíblia, só que as palavras deles eram vazias. Não impactavam. Esse santo livro, ele é espiritual. Para nós pregarmos, nós temos que pregar, aleluia, cheio do Espírito Santo de Deus. Aqueles que, você pregando cheio do Espírito de Deus, aqueles que devem se crer, vão crer, na visão calvinista. Aqueles que não devem se crer, não vão crer. Mas sempre, você pregando com autoridade, pregando com ousadia, pregar não é só aqui não, na sua casa, no meio dos seus parentes, dos seus vizinhos. Uma hora, aqueles que é para crer, eles vão crer em nome de Jesus. Mas se pregar sem estar cheio de Deus, não surge efeito. Não surge efeito. Não surge efeito. Quantos púlpitos aí, aonde que prega, nenhuma alma rende aos pés de Cristo. Nenhuma alma é impactada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Deus quer que aqui nesta congregação isso não venha acontecer. Isso não venha acontecer. Que as pessoas venham ser atraídas. Aleluia. Porque aqui tem o Espírito Santo de Deus. Aqui tem Deus, aqui Deus se manifesta nas nossas vidas. Então vamos nos preparar. Vamos nos orar, continuar orando incansavelmente, buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus. E no tempo de Deus, meus amados irmãos, as pessoas serão atraídas pelo aquilo que tem na vida de vocês, que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Que hora que é? Falta 10 para as 9. Nossa, já passou. Meu Deus. Vamos colocar de pé. Eu ia orar